Naquela manhã gelada, enquanto a neve caía incessantemente sobre as árvores altas e silenciosas, Emily Carter caminhava com passos firmes, mas lentos. Sua respiração se transformava em pequenas nuvens brancas no ar cortante, e cada movimento era abafado pela espessa camada branca sob seus pés. Era uma rotina familiar. Patrulhar aquelas terras selvagens, observar os sinais da natureza, garantir que tudo estivesse em ordem. Mas aquele dia não seria como os outros. Foi então que ela o viu. Um pequeno potro, tremendo, lutando contra a neve que parecia querer engoli-lo por completo. Seus olhos marejados capturaram imediatamente a atenção de Emily. Não era medo apenas. Havia um apelo profundo, quase humano, nas pupilas dilatadas do animal. Ele estava sozinho, perdido? Ou talvez ele estivesse procurando alguém? Emily parou, sentindo o coração acelerar. O vento uivava entre os pinheiros, mas ali, diante dela, estava uma vida frágil, desesperada, pedindo silenciosamente por socorro. Ela abaixou-se levemente, tentando não assustá-lo. Sua voz saiu baixa, reconfortante. "Ei, pequeno, de onde você veio?" O potro relinchou fracamente e foi nesse momento que Emily entendeu. Ele não estava perdido. Estava esperando-a. Algo o guiava. Algo esperado mais futuro. Escondido sob a neve e o frio cruel, ela ajustou a alça do rifle no ombro e respirou fundo. A tempestade rugia ao seu redor, mas ela sabia. Não podia voltar sem saber o que estava à sua frente. "Está bem, pequeno", murmurou. "Me mostre o que você precisa que eu veja." Assim, começou uma jornada. Sob o céu cinza e a dança das partículas geladas, Emily, silenciosa, o potro, cujos passos trêmulos eram guiados por um instinto maior, mais urgente. Cada pisada afundava na neve, e o coração da guarda florestal batia mais forte a cada metro percorrido. O que teria lá naquela solidão gélida? Ela ainda não sabia, mas logo descobriria. A resposta estava à espera, escondida sob a neve, cercada pelo silêncio sepulcral da floresta congelada. Uma dor antiga, uma luta silenciosa, um amor inabalável. E o potro, com sua coragem pura e sincera, havia vindo buscá-la para salvá-los. Para salvá-la, Emily seguiu o potro com os passos cada vez mais lentos, como se o chão sob seus pés estivesse coberto não apenas de neve, mas de uma camada de incerteza. O vento uivava entre os arbustos altos das árvores, e a paisagem parecia se fechar em torno deles, como se a própria natureza estivesse observando aquele encontro silencioso. Cada nuvem respiratória era visível, uma pequena branca que se dissipava no ar gelado. E mesmo assim, seu coração parecia esquentar ao olhar para o filhote à sua frente. Ele era tão frágil, tão pequeno diante da imensidão daquela solidão congelada. Seu corpo tremia, não apenas por causa do frio, mas por algo mais profundo, um peso invisível que carregava nas costas magras. Emily podia sentir isso, quase tocar aquela dor através dos olhares que ele lançou para trás, como quem suplica: "Não desista de mim, não desista dela." Ela abaixou-se levemente, os joelhos afundando na neve grossa, e fixou os olhos nos dele. Era impossível não ver. Aqueles olhos eram como poços sem fundo, onde o medo e a esperança se misturavam em uma dança silenciosa. Neles, havia um apelo que ia além das palavras, um pedido de socorro que vinha direto da alma. "O que foi que aconteceu com você, pequeno?" sussurrei ela, a voz embargada sem que ela percebesse. O potro relinchou baixinho, um som fraco, quase infantil. Parecia dizer: "Venha, eu preciso que você veja." E então, como se tivesse encontrado forças em algum lugar dentro de si, ele se virou e começou um andar novamente, abrindo caminho entre a neve pesada. Emily pediu-se devagar, os olhos marejados. Ela sabia, sem dúvida nenhuma, que estava prestes a descobrir algo que mudaria algo dentro dela para sempre. Mas ainda não sabia o quê. Só o instinto, aquele mesmo que a guiara durante tantos anos na floresta,
Dizia que não era coincidente estar ali, era destino. Ela ajustou a alça do rifle no ombro, respirou fundo e continuou seguindo a pequena guia. Os passos dele eram trêmulos, mas decididos. Ele tropeçava, caía, levantava-se sozinho, como se soubesse que não poderia desistir. E Emily, com cada passo dado atrás dele, sentiu-se mais próximo de compreender o verdadeiro significado do amor e da coragem. A tempestade rugia ao redor, mas ali, entre os dois, humano e animal, havia um pacto silencioso sendo selado. Um pacto de confiança, de esperança, de vida. Emily fez o potro com os olhos fixos no chão branco e intocado. Cada passo parecia carregado de significado, como se a própria neve sussurrasse uma história antiga que ela particularmente ouvir. O vento dançava ao redor deles, trazendo um silêncio pesado, quase sagrado, que contrastava com a urgência do momento. Ela não podia negar. Havia algo diferente naquele animal. Ele não era tempestade, apenas um filhote perdido tentando sobreviver. Havia propósito em suas pernas trêmulas, determinação em cada relincho fraco que escapava de seus lábios. Seus olhos, grandes e repletos de medo, honestamente dizer mais do que qualquer palavra poderia expressar. Por favor, me ajude. E Emily sabia que não poderia voltar. Enquanto caminhavam, ela observou as pegadas deixadas pelo potro. Pequenas marcas na neve, profundas e constantes, como se ele já tivesse feito aquele caminho antes. Talvez muitas vezes, sem descanso, guiado por um instinto maior do que a própria exaustão. Ela imaginou-o andando sozinho, tropeçando, caindo, levantando-se com pequenas gemas que ecoavam entre as árvores. Quantas horas teria vagado assim, procurando alguém, procurando por ela? O coração de Emily abriu dentro do peito. A imagem da mãe ferida veio à sua mente, mesmo sem provas ainda. Era como se seu próprio corpo soubesse. Havia alguém esperando ali, escondido sob a neve, talvez machucado, talvez sem forças para continuar lutando. Você está me levando até ela, não é? Suspiral, a voz quase perdida no vento. Sua mãe. O potro virou levemente a cabeça como se tivesse entendido. E então, com um novo surto de energia, acelerou o passo, movendo-se com mais firmeza, como se fossem notícias que estavam por perto. Emily abriu o passo também, ajustando novamente a alça do rifle, sentindo o frio morder suas mãos, mas ignorando a dor física diante da força emocional que cresceu em seu peito. Ela sempre ama aquela terra selvagem. Os anos como guarda florestal lhe ensinaram a respeitar o equilíbrio da natureza, entendendo os ciclos da vida e da morte. Mas aquilo era diferente. Aquilo não era apenas sobrevivência. Era amor. Puro, simples, desesperado. Se a mãe estava realmente ali, vulnerável e congelada, Emily sabia que não demoraria muito. Hipotermia avançada pode levar minutos, não horas. Cada segundo contava. Vamos, disse, mais para si mesma do que para o potro. Não vamos perder vocês. A floresta parecia ficar mais densa conforme eles avançavam. As árvores inclinavam-se sobre eles, como se quisessem proteger o segredo guardado há tanto tempo. O céu cinza escurecia, anunciando que a noite chegaria em breve. E mesmo assim o filhote continuava, sem hesitar. Foi então que Emily viu. À frente, parcialmente oculto por uma montanha de neve e pedaços caídos, havia algo. Um vulcão grande, imóvel. A princípio pareceu apenas mais um monte de gelo, uma ilusão criada pela tempestade. Mas quando ela mudou-se, o coração parou por um instante. Ali, deitada na neve, era a mãe. Uma égua Mustang, coberta de pesado, os músculos rígidos pelo frio. Tão quieta que por um momento, Emily temeu que fosse tarde demais. O potro soltou um som agudo, doloroso, um grito de angústia e reconhecimento. Correu até ela, cutucando-a com o focinho, lambendo seu rosto, instruindo seu corpo contra o dela, buscando transmitir calor, vida, esperança. Emily correu atrás dele, e ao se ajoelhar ao lado da água,
sentiu o frio brutal emanando de seu corpo. Sua respiração era fraca, irregular. O coração batia lentamente, como se cada pulsação fosse uma batalha. Mas ainda estava viva. E Emily soube, com certeza absoluta, que tinha que fazê-la resistir. O vento cortava a pele como pequenas lâminas invisíveis, e a neve caía sem parar, cobrindo tudo com uma camada densa e fria. Emily sentiu o corpo suportar o tempo que passava imóvel, mas não se importava. Seus joelhos foram enterrados na neve, suas mãos tremiam de frio, mas seu coração batia acelerado, quase dolorosamente. Ali diante dela era a mãe do potro, uma égua Mustang, majestosa mesmo em sua fragilidade, quase completamente soterrada sob a neve. Atenciosamente cobriu seu pelo como diamantes gélidos, e seu corpo parecia ter sido congelado no tempo. Emily podia ver os sinais da batalha silenciosa contra o frio. Músculos rígidos, respiração fraca, quase inexistente. E ainda assim, havia vida. Um pulso tênue, mas presente. O filhote relinchou alto, um som desesperado, angustiado. Ele cutucava o rosto da mãe com o focinho, lambendo-a repetidamente, tentando despertá-la. Era como se ele soubesse que ela ainda podia ouvi-lo, sentir seu toque. Como se dissesse, não me deixe sozinho. Emily engoliu o nó que subiu à garganta. Ela já vira animais lutando contra a natureza implacável. Vira muitas vezes o destino cruel levá-los antes que pudesse fazer algo. Mas aquilo era diferente. Ali, naquela paisagem desoladora, dois seres se agarravam à vida com unhas e dentes. Por instinto. O outro, por amor. Ela tirou as luvas e passou as mãos sobre o pescoço da água, sentindo a temperatura gelada da pele. Hipotermia avançada. Se não fizeram nada rápido, seria tarde demais. O frio era paciente, cruel. Ele não precisa correr. Apenas espere que a calor fuja. Emily virou-se para o potro, cujos olhos fixos nela brilhavam com uma mistura de medo e confiança. Como se dissesse, você veio até aqui, agora salve-a. Eu vou salvar vocês, murmurou mais para si mesma do que para o animal. Prometo. Ela ajustou o rádio preso ao cinto e apertou o botão com dedos trêmulos. Aqui é o Ranger Carter. Preciso de resgate imediato. Localização crítica. Égua Mustang em estado grave de hipotermia. A resposta veio abafada pela estática. Cópia, Carter. HEC de 20 minutos. Como mantê-la estável? Emily olhou para a água, depois para o potro, que não parava de cutucar a mãe como se tentasse transmitir-lhe força, calor, vida. Vou tentar, disse com firmeza. Ela sabia que 20 minutos naquele frio poderiam ser uma eternidade. Mas também sabia que tinha que tentar, porque aquele potro não desistiu. Não depois de horas vagando na neve, não depois de enfrentar o frio com as pernas trêmulas. Ele a encontrou porque acreditava que teria alguém que pudesse ajudar, que poderia salvá-los. E agora cabia a ela honrar essa fé. O vento uivava com força redobrada, cortando a pele como se tivesse garras invisíveis. A neve caía em flocos grossos e constantes, cobrindo tudo com uma camada cada vez mais espessa. Emily sentia o corpo inteiro suportando o frio, mas seus movimentos eram rápidos, precisos. Cada segundo contava. A água estava deitada na neve, imóvel, quase parte da paisagem. Seu corpo era um bloco de gelo vivo, respirando de forma irregular, como se cada suspiro fosse uma batalha contra a morte. O potro não parava quieto, cutucava o focinho da mãe, lambia seu rosto, relinchava baixinho, como se tentasse despertar nela a força que ele próprio ainda carregava. Emily sabia que não tinha muito tempo. 20 minutos até a chegada do resgate. 20 minutos que poderiam ser fatais. Ela tirou a jaqueta grossa que usava e a colocou sobre o corpo da água, pressionando-a contra ela para transmitir calor. Suas mãos tremiam de frio, mas ela ignorava. Tinha que fazer mais. Rapidamente, pegou uma manta térmica de emergência dentro da mochila
e prendeu o pescoço e o peito da água com ela. Era um material fino, mas eficaz. Refletia o calor corporal de volta ao corpo, ajudando a evitar que a temperatura continuasse caindo. O potro observa o movimento e, por instinto, pressionou-se contra o pescoço da mãe, compartilhando o pouco calor que seu pequeno corpo consegue produzir. Era um gesto tão simples, tão natural, mas tão profundo. Ele não desistiria dela. Não agora. Emily olhou para os dois e sentiu algo apertado dentro do peito. Como poderia um animal selvagem demonstrar tanto amor, tanta lealdade? Ela voltou sua atenção para a água. Precisavam mantê-la acordada. Precisavam reagir. Tirou da bolsa uma garrafinha com água morna e inclinou-a perto dos lábios da água. Gotas delicadas escorregaram pela boca seca do animal. Por alguns segundos, nada aconteceu. E então, um movimento fraco, quase imperceptível. As narinas da água se dilataram. Um suspiro leve escapou de seus lábios. Emily prendeu a respiração. Olhou para o potro. Esses olhos estavam fixos na mãe. Ele também fazia sentido. Relinchou baixinho, quase como um sussurro de reconhecimento. "Isso mesmo", murmurou Emily, as palavras saindo embargadas. "Ela está aqui. Ela está lutando." Ela esfregou o pescoço da água com firmeza, tentando estimular a circulação. O frio era cruel, silencioso, paciente. Mas Emily não deixaria que ele vencesse. Mais água, mais calor, mais palavras doces, cheias de esperança. "Fique conosco. Você tem alguém que precisa de você." O potro cutucou novamente o rosto da mãe, como se dissesse: "Estamos juntos. Eu te amo." Emily deixou entre lágrimas que já não tentava segurar. Sim, eles estavam juntos. E ela faria qualquer coisa para garantir que permanecessem assim. O balanço balançava suavemente com o movimento do caminhão. E dentro daquela cabine aquecida, Emily observava em silêncio a respiração lenta, mas estável, da água. Cada movimento de seu peito parecia uma vitória. Cada suspiro um sinal de que a vida ainda teimava em permanecer. O potro estava ao lado dela, seu pequeno corpo pressionado contra o da mãe, como se quisesse garantir que ela não estivesse sozinha nem por um segundo. A tempestade lá fora havia diminuído. Os flocos de neve agora caíram mais níveis, como se o céu também apoiasse a importância daquela jornada. Dentro do veículo, o calor das mantas térmicas e os pacotes de aquecimento começaram a fazer efeito. A égua já não tremia tanto, e seus olhos, embora fracos, estavam abertos. Ela piscou lentamente, como se tentasse entender onde estava. Quem a segurava ali, entre a vida e a morte? Emily passou uma mão delicada pelo pescoço da égua, sentindo a textura grossa do seu pelo, ainda úmida de gelo derretido. Sua voz saiu baixa, quase materna. "Você está seguro agora. Está em casa." O potro levantou a cabeça, virando-se para ela com aquele olhar que já não era mais de medo ou desespero. Era de gratidão. Ele cutucou suavemente a mão de Emily, como se dissesse: "Você veio. Você nos salvou." Ela sorriu, os olhos marejados. Quantas vezes já vira animais feridos? Quantas vezes tentei ajudar sem saber se eles sobreviveriam? Mas aquilo era diferente. Aquilo é além da simples sobrevivência. Era amor. Puro, inabalável, quase humano. O caminhão freou levemente, anunciando a chegada à estação. Emily olhou pela janela e viu as luzes fracas do abrigo brilhando na escuridão da noite. Era um lugar simples, feito de madeira e vidro. Mas naquele momento parecia o refúgio mais seguro do mundo. Quando as portas do reboque foram abertas, o frio começou como uma rajada cortante. Mas Emily logo voltou sua atenção para os 2 cavalos. A água ainda estava quebrada, mas seu corpo já respondia ao calor. O potro relinchou baixinho, ansioso, mas não deixou a mãe sozinha nem por um instante. Com cuidado, a equipe de resgate contribui até o interior do abrigo. Foi colocado um colchão grosso no chão, coberto por mantas grossas e pacotes térmicos. Emily ajoelhou-se ao lado dela, observando-a enquanto ela se acomodava,
testando suas pernas, sentindo o calor envolvê-la. E então, algo aconteceu. A água transparente a cabeça. Devagar, como se cada movimento fosse uma conquista, ela virou o rosto para Emily. Seus olhos encontraram os dela, profundos, cheios de uma memória que talvez nunca pudesse ser traduzida em palavras, mas que existia. Um reconhecimento, um agradecimento, uma promessa. Emily engoliu em seco, sentindo uma emoção antiga e familiar subir na garganta. Ela havia salvado aquela vida, mas, de alguma forma, sabia que também tinha sido salvo. O potro, sentindo a mudança na atmosfera, mudou-se novamente da mãe e deitou ao seu lado. Seu corpo finalmente relaxado. Não havia mais medo, não havia mais desespero, havia apenas paz. E pela primeira vez naquela longa noite, Emily permitiu-se respirar fundo. Elas estavam vivas. A manhã despontava tímida no horizonte, pintando o céu com tons suaves de dourado e rosa. A tempestade havia passado, deixando para trás um mundo silencioso, coberto por uma camada de neve pura. O ar ainda era frio, mas havia algo diferente na quietude. Uma promessa de recomeço. Dentro da estação dos guardas florestais, a água e seu filhote estavam isolados em paz. A recuperação da mãe fora lenta, mas real. Cada dia que passava, ela se recuperava mais força, movendo-se com mais firmeza, olhando ao redor com curiosidade renovada. Seu corpo não estava mais rígido pelo frio. Agora, parecia caloroso pela constante do potro ao seu lado. E ele... como ele mudou. O pequeno Mustang, outra vez tão frágil e desesperado, agora se move com leveza, graça e uma confiança surpreendente. Sua pelagem brilhava sob a luz fraca da manhã. Seus olhos já não carregavam medo ou angústia, apenas vida. E nesses olhos, Emily via reflexos daquela jornada compartilhada. Cada passo na neve, cada relincho suplicante, cada momento de tensão e esperança. Ela sabia que aquele dia seria o último. A água estava pronta, forte o suficiente para voltar à natureza. Livre novamente, e o potro também. Ele alcançou as ofertas abertas, aos ventos selvagens, as liberdades que só os cavalos selvagens entenderam. Não importava quanto tempo havia passado entre eles, nem algumas vezes ele pressionava seu pequeno corpo contra o dela em busca de calor. A vida dele não era ali. Emily sabia disso, mas isso não se tornou a despedida mais fácil. Ela ajustou o cachecol ao redor do pescoço e respirou fundo, observando os dois animais enquanto eles bebiam água fresca de uma careca. O potro cutucava a mãe de vez em quando, como se quisesse garantir que ela estivesse bem. E a égua responde com olhares doces, cheios de reconhecimento. Era bonito ver aquela troca, uma linguagem sem palavras, feita apenas de amor e instinto. Liam mudou-se, as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta grossa. "Pronta?" disse baixinho. Emily concordou, embora sentisse um aperto no peito. "Sim", respondeu, mas sua voz saiu mais baixa do que o normal. Juntos, abriram as coberturas do abrigo. A égua hesitou por um instante, como se sentisse a mudança no ar. Então deu alguns passos cautelosos, suas patas afundando levemente na neve fofa. O potro ficou ao seu lado, observando o mundo lá fora com olhos novos. Emily os sons até a entrada, parando na soleira da porta. O coração batia forte, mas ela manteve o rosto neutro, os olhos fixos nos dois seres que tinham sido parte essencial daquela história. A água virou-se para ela. Por um longo momento, os olhos das duas resgataram-se. E mesmo sem palavras, Emily entendeu. Havia gratidão ali, uma memória guardada. Um reconhecimento silencioso de que, mesmo em meio à dor e ao frio cruel, alguém havia vindo salvá-las. Então, o potro também olhou para trás. Seus olhos escuros fixaram-se nela com uma intensidade que fazia o coração apertar. Ele deu alguns passos em direção a Emily, parando diante dela. Sem hesitar, mudou o foco de sua mão e cutucou-a suavemente, como fazera tantas vezes antes.
Foi o suficiente. Emily abaixou-se, acariciando sua testa com dedos gentis. Fique selvagem, garotinho, sussurrou a voz embargada. Viva com coragem, com amor. E nunca esqueça quem você é, nem o que você fez. O potro relinchou baixinho, como se entendesse, como se responde. Emily deseja, mesmo com as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Vá, é hora de seguir em frente. Ele hesitou por um segundo, então virou-se e correu ao lado de sua mãe, que já começava a trotar levemente. Os dois desapareceram na paisagem branca, tornando-se sombras elegantes contra o horizonte. E Emily apareceu ali, imóvel, visto-os de. Ela sabia que talvez nunca mais os visse, que talvez eles continuassem sua vida selvagem, distante, livre. Mas também sabia que de alguma forma aquele vínculo criado na neve, na dor e na esperança, jamais desapareceria, porque algumas histórias não precisam de palavras. Elas são escritas nos olhos, nos gestos, nos momentos que tocam o coração. E essa sempre faria parte dela. A história do potro Mustang e sua mãe me tocou de uma forma que eu nunca imaginei. E agora, ao pensar em tudo que vivemos juntos nesses capítulos, eu queria te pedir algo muito especial. Se este vídeo chegou até você, se ele fez seu coração bater mais forte, se você se emocionou com a coragem daquele pequeno cavalo selvagem, então não deixe isso passar em silêncio. Clique no botão curtir ali embaixo. Um simples gesto pode fazer toda a diferença para que histórias como essa continuem sendo contadas. Histórias que tocam, que inspiram, que nos lembram o quanto estamos todos conectados, mesmo nas distâncias. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite esse momento. Aperte o botão inscrever-se e ative o sininho para receber notificações. Assim, você nunca vai perder conteúdos como esse. Histórias reais, cheias de alma, que nos fazem parar, refletir, sentir. Ah, e antes que eu me esqueça, querida alma que está aí assistindo, de qual cidade você está vendo esse vídeo? Comenta aqui para mim. Quero imaginar com cada palavra que escrevo, onde você está, sob qual céu, em qual canto desse Brasil abençoado, ou talvez do mundo inteiro. Alguém está sentindo a mesma emoção que eu senti ao contar essa história. Obrigada por estar aqui. Obrigada por assistir. Lembre-se, às vezes são os heróis mais improváveis que nos ensinam as maiores lições de amor. Até a próxima jornada.